quando a gente vai criar algum algoritmo, que primeiro a gente tem que pensar o que é um algoritmo, né? O algoritmo é uma série de passos ordenados numa sequência correta para você atingir determinado objetivo. Se eu preciso ir para a faculdade, existem várias ações que eu vou ter que executar e essas ações elas não podem ser algumas acontecer antes de outras. Então eu tenho uma ordem, eu tenho que parar e pensar, planejar como vai ser, como se darão essas ações, identificar quais ações serão para que eu atinja o meu objetivo. Dentro da computação, nós temos esse mesmo conceito. O computador ele precisa de várias instruções para executar diversas ações. Ações que podem ser desde ligar o computador, quanto para desligar, ou para você utilizar os programas. Tá? Cada programa é um conjunto de algoritmos, ou seja, um conjunto de instruções que você, enquanto desenvolvedor, criou para que o computador pudesse executar. Por exemplo, executar a formatação de um texto no Word, tá? ou elaboração de um texto no bloco de notas, ou executar algum cálculo naquela calculadora do próprio Windows. Okay? Então, existem vários algoritmos por trás de cada programa. Tá? Pense no algoritmo como uma receita de bolo e que ela contém os ingredientes, aquela primeira parte ali que vai falar o que é que você precisa para executar aquela tarefa, e tem um segundo momento que é a parte do modo de preparo, que vai falar como é que vão acontecer os passos, okay, utilizando essas ferramentas que você precisa, esses ingredientes. Então, a gente fazer um bolo, a gente primeiro prepara todos os elementos que a gente vai utilizar, como as panelas, as colheres, os ingredientes em si, ok? O trigo, o ovo, deixa tudo preparado e tudo da forma com que vai realmente ser utilizada. Se eu preciso do leite, eu já deixo na dose certa de leite, já tem uma limitação, não é o leite, né, a caixinha toda, tem uma limitação. Então, num primeiro momento, né, um algoritmo, a gente pode fazer uma analogia a uma receita de bolo, alguma receita de alguma coisa que a gente queira consumir, que a gente precisa criar, ok? Então, no primeiro momento, você prepara os elementos que você vai utilizar e no segundo momento, você passa as instruções de como utilizar esses elementos que você separou, ok? Uma das formas da gente representar um algoritmo, a forma mais fácil é uma forma visual, que a gente chama por diagrama de blocos, tá? O que consiste o diagrama de blocos? Ele é uma forma gráfica muito fácil de entender e possui alguns elementos visuais, algumas formas geométricas, e essas formas geométricas, elas têm cada uma tem um significado dentro da execução dessas instruções, ok? Então, como seria, então, né, para eu criar um algoritmo? Então, primeiro eu preciso entender a função de cada símbolo para eu fazer uma analogia, a forma como o computador vai entender as minhas instruções para que ele execute a ação que eu preciso. Tá? Sempre que eu vou iniciar e finalizar um algoritmo, eu preciso mostrar uma elipse, tá? Dentro desse nosso diagrama. Preciso colocar um símbolo que é uma elipse e lá dentro eu preciso especificar, colocar um texto, início ou fim. Okay? Esses diagramas você pode fazer no papel mesmo para você praticar exercitar a sua capacidade de raciocínio lógico, tá? Ou você pode fazer no Word, no Paint, enfim, existem, né, não importa a ferramenta que você vai utilizar. Existem também ferramentas de modelagem que você consegue criar diagramas, elas são específicas para isso. Geralmente ferramentas para analistas de sistemas, para engenheiros, para fazer planta de casa. Então, esses tipos de programas também têm esses tipos de diagrama de blocos. Tá? Então, você vai iniciar uma série de instruções para o computador realizar. Então, no algoritmo representando de forma gráfica, você utiliza uma elipse e lá dentro você escreve início. E aí, depois de todos os passos que o computador der, que você falar que o computador precisa dar, você vai colocar a mesma elipse, porém você vai colocar que é o fim ou o fim do algoritmo, ok? Então, entre o início e fim,
do algoritmo, que é esse conjunto de passos que o computador precisa dar para alcançar um objetivo esse que é o que você precisa, você tem algumas coisas existem coisas que acontecem como entrada de informação, tá? E processamento das informações que entraram, ok? Então, quando você precisa falar, olha, imagine na receita lá, eu preciso fazer um bolo e eu tenho os meus ingredientes, que eu já falei, né, antes do modo de preparo, eu falei quais ingredientes eu preciso. Para que esses ingredientes, para que você consiga utilizar esses ingredientes dentro do algoritmo, dentro do modo de preparo, você precisa dar uma entrada dessas informações. Ou seja, você precisa especificar, olha, agora eu quero o trigo, agora vai entrar dentro da execução, né, dentro da preparação toda, vai entrar em ação o leite. Né? Então tem esse momento em que você... Antes lá você falou o que você precisaria para utilizar e nesse momento da execução, né, você vai falar quem é que você vai chamar de cada vez. Então, para a entrada de alguma informação, entrada de algum dado, você utiliza um retângulo, porém uma das partes do retângulo ela é mais alta que a outra. Que é a forma que a gente vai diferenciar. Por que esse retângulo está diferente? Porque tem um retângulo que ele representa o processamento, que é o que? Um cálculo, uma ação, uma verificação que você vai fazer baseada nessas informações que entraram. Então, quando eu falo para o computador para ele somar dois números, eu estou dando entrada para ele de dois números, estou pedindo para que ele execute um cálculo, faça um processamento de cálculo, de soma, sobre esses valores que entraram. E a partir desse processamento, sempre vou ter um resultado. Tá? E vou ter, então, a saída de dados. E se eu quiser exibir esses dados, eu posso utilizar uma figura geométrica que ela é bem peculiar. Ela é uma elipse e um lado da elipse, o lado esquerdo da elipse, ele tem uma ponta meio que um triângulo, ok? Então, comecei o meu algoritmo, eu abro a elipse e escrevo início, ok? Vou obter informações para que eu possa trabalhar, para que o computador faça os cálculos e execute. Eu vou utilizar esse meu símbolo de entrada de dados manuais, ok? A entrada de dados manual é quando a pessoa digita no teclado, tá? E aí eu peguei no primeiro número, peguei o segundo, processei essa informação, fiz um cálculo, eu vou então exibir o resultado. Então eu utilizo essa quarta forma geométrica. É um exemplo aqui, é um exemplo de ação de chupar uma bala. É só para a gente fazer uma comparação, para a gente assimilar melhor de atividades que a gente exerce no dia a dia para dentro dessa forma gráfica de representar. Tá? Então, inicialmente, o que eu faço quando eu vou fazer um algoritmo de chupar a bala? Eu apresento o início e o fim. Depois disso, eu retrato ações que acontecem, são processamentos. Ok? Eu pego a bala, eu retiro o papel, eu chupo a bala, jogo o papel no lixo e acabou todas as minhas ações. Então, não teve entrada de dados, não teve nada disso aqui. Mas para o computador, aí sim a gente consegue utilizar todas essas formas geométricas. Tá? Calcular a média de 4 notas. Eu recebo 4 valores que são representando cada nota, ok? Depois disso eu faço o cálculo e mostro, então, no resultado até eu mostro a média, tá? É um exemplo mais comum. Bom, espero que essa explicação tenha sido bem esclarecedora. Qualquer dúvida, você pode postar aqui nos comentários que eu respondo rapidinho, ok? Espero que tenha contribuído. Esse diagrama de blocos é só mesmo para ajudar você a identificar os passos que você precisa dar e dentro desses passos que informações entram, que informações saem, que tipo de cálculo, que tipo de processamento é feito sobre essas informações que entraram, ok? Geralmente o programa é assim mesmo, ele entra com alguns dados, você entra com alguns dados, o programa faz algum cálculo, faz alguma comparação, faz alguma verificação e ele te retorna uma resposta disso daí, ok? Todo o programa funciona dessa mesma forma. Se você estiver utilizando o Word, por exemplo, os dados de entrada quando você está formatando um texto é aquele trecho do texto, ok? E a ação que você quer exercer é colocar negrito. Então, digamos que você passa para o seu algoritmo de formatar e colocar em negrito, você passa duas informações, dois dados. O primeiro é o texto que você quer
né, o conteúdo, e o segundo é a forma que você quer que ele fique apresentado no final. Depois disso, acontece então um processamento e todas as alterações são aplicadas para que você consiga então colocar ele em negrito, tá? Por que a gente entende, por exemplo, que o comando de negrito ele é uma entrada de dados? Porque poderia ser itálico, poderia ser qualquer outra formatação, mas eu preciso identificar qual é a formatação, tá? Então, se é algo que eu preciso saber, isso não é fixo, isso é variável, depende do contexto, depende da pessoa que está usando, eu preciso entre de alguma forma no meu algoritmo, tá? E aí eu vou fazer o processamento baseado nos dados que entraram e vou ter uma saída que é o resultado desejado, ok? E sempre finalize então com a elipse e descrevendo o fim. Bom, qualquer coisa estamos à disposição.